Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio do Calibre Podcast. Aqui você já sabe, a gente fala de tudo. Nós falamos da área militar, nós falamos da área civil, nós falamos de religião, nós falamos de Deus, nós falamos de sociedade, política, e aqui a gente fala de tudo aquilo que está sendo comentado no Brasil e no mundo e o que é bom para você e para nós. Seja bem-vindo a mais um episódio e não esqueça, vai lá, compartilha esse conteúdo, ajuda a alcançar mais pessoas e para isso eu preciso que você comente alguma coisa aí e escreva, tá? Agradeço aí a sua presença e a sua oportunidade de estar nos abençoando e nos ajudando. Não deixa de curtir e se você não se inscreveu, se inscreva. Hoje nosso convidado, ele vem lá de Anápolis. E antes que eu apresente ele, eu vou ler aqui um trecho para você e aqui uns conselhos da área do devocional de Provérbios. Seja mais generoso. Há quem dê generosidade e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prospera. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Provérbios 11, 24, 25. Socorrer os necessitados, dar esmolas, repartir o que se tem com os menos favorecidos. Fazer o bem sem olhar a quem. Essas são algumas atitudes daqueles que têm um coração generoso. A generosidade é uma grande virtude, mas infelizmente está ficando escassa. O egoísmo, o consumismo e a corrupção têm menosprezado as boas ações em favor dos mais pobres. No entanto, há um contraste interessante entre a generosidade e a mesquinharia. Quem reparte generosamente prospera, mas quem retém até o que deveria dar empobrecerá. Esse é um grande incentivo para estender as mãos aos necessitados. Afinal, quem trata bem os pobres, empresta ao Senhor, e Ele o recompensará. Provérbios 19, 17. A oração é: Senhor, dai-me generosidade, para eu repartir o que tenho com os necessitados. Então, lembre-se, seja generoso. Seja bem-vindo, nosso convidado, Leonardo Vieira. Quem é o Leonardo Vieira? Formado em gestão de processos gerenciais, pós em marketing coaching, master coaching, MBA em gestão empresarial, inovação e estratégia competitiva, MBA em desenvolvimento humano e psicologia positiva, palestrante, colega, 15 anos em liderança militar, 10 anos em desenvolvimento pessoal, experiência na docência e sargento da FAB. Seja bem-vindo, Leonardo Vieira, a casa é sua. Muito obrigado pela oportunidade. É uma satisfação muito grande poder falar aqui um pouco sobre o nosso projeto, o desenvolvimento que a gente vem trazendo e compartilhar um pouquinho da minha experiência aqui com a nossa audiência também. Que bom. Quem é o Leonardo Vieira? Bom, Leonardo Vieira é um cara determinado e que busca sempre o desenvolvimento e o crescimento pessoal. Desde muito cedo sempre tive aquele foco de me tornar um pouquinho melhor a cada dia. É claro que na adolescência, na juventude, a gente não tem muito claro a esse respeito. A gente vai sempre buscando os cursos, mas em determinado momento da minha vida eu comecei a encontrar um caminho. Por isso da questão assim dos cursos, essas questões do MBA, o desenvolvimento humano, foi onde eu me encontrei. E principalmente, né, eu acho que o Leonardo é a pessoa que veio para servir. Eu vejo isso muito claro na minha vida. Eu tenho um propósito de servir e ajudar. Aquilo que eu venho trazendo, eu venho aprendendo, eu quero poder transmitir e ajudar outras pessoas. Não tem a ver essa questão da generosidade aqui, então. Totalmente. Gente, não foi combinado, viu? É de Goiás?
Nascido em Goiânia, sou daqui Goiânia. mesmo. Eu passei minha vida toda em Trindade, que meus pais são lá, os familiares, aqui pertinho. E aí, eventualmente, eu passei no concurso para sargentos e passei a trabalhar em Anápolis. Passei um período de formação em São Paulo também, né, onde eu adquiri outras experiências. Foi bom assim para expandir os horizontes, ver outras realidades também foi muito bom. Mas hoje eu estou trabalhando em Anápolis e ainda assim morando aqui em Goiânia. E como foi essa questão do início da carreira militar? Você falou que prestou aí o concurso, né? Motivado por alguém ou foi aleatório mesmo? Como é que foi assim o início da sua carreira nessa parte militar? É até engraçado, porque Trindade é um município que não tem o alistamento obrigatório. E o meu avô, ele sempre teve um sonho de ter um dos netos como militar, porque ele serviu, tinha muito orgulho daquilo, tinha muito orgulho do período que ele passou no exército, e acabou que nenhum dos outros netos chegou a trilhar esse caminho. E minha mãe comentava muito sobre isso, eu tinha um carinho muito grande assim pelo meu avô. Ele faleceu quando eu era muito jovem, eu ainda era criança, mas a gente tinha uma conexão muito forte, e eu acabei buscando isso. Acho que foi quase natural. Esse caminho foi se apresentando para mim, a gente foi buscando, a gente correu atrás, é claro, mas por conta desse desejo que meu avô tinha, eu acabei tendo essa motivação a mais para poder engajar nessa carreira. Lá é diferente, né? Então você entra lá, quando você presta o concurso, já entra como sargento? Isso. Existem Porque a turma duas conhece formas. mais o exército, né? Isso. Existem três formas de ingresso, né? Pelo alistamento, que é o comum, que os jovens, quando chegam na idade de 18 anos, são convocados para poder fazer o alistamento e passar um ano obrigatório. Mas ainda assim tem a graduação lá dentro da carreira depois que ele se alista. Existe o concurso para sargentos, existe o concurso para oficiais também. Então aí eu fiz, no caso, o concurso para sargentos, aí fiz na classe de especialista. Ficam 2 anos na Escola de Formação em São Paulo e tem também para a Escola de Oficiais, que são 4 anos, que fica em Pirassununga, que é a Academia da Força Aérea, a AFA. Aí eu fiz para EAR. Aí, basicamente, são esses dois são os principais concursos. Hoje em dia, existe outra modalidade que também é o provas e títulos, que está crescendo bastante na questão da força para abrir outras oportunidades. Então, para quem tem já um curso técnico, seja área de informática, eletricista, administração, então ele pode ingressar como sargento na área técnica, ou se tem um curso superior na área de direito, medicina, fisioterapia. Então, tem um leque de oportunidades que acaba abrindo também para esses profissionais. A única diferença é que, no caso do concurso, você ingressa como tendo a carreira. E exame de provas e títulos são um período de 8 anos. Então você vai ficar ali só um período limitado nessa questão. Ou seja, você vai ser sargento até quando quiser aposentar. Isso. Aí tem a graduação, no caso... Mas tem como ir crescendo? Existe, sempre existem as possibilidades para poder crescer. Tem que os fazer um outro concursos, concurso isso. para... Tem os concursos internos também e tem um intertício ali que você vai subindo na carreira, né? Eu comecei como terceiro sargento, hoje eu sou como primeiro sargento, né? E aí fecha a carreira nesse quadro como suboficial, mas existem também as oportunidades para poder engajar E lá o depois é subtenente? Não. Suboficial. Subtenente no Exército, É no Exército. e na Marinha também, se eu não estou enganado. E lá não tem general? No caso seria brigadeiro, o análogo ao general. Gente, eu estou perguntando para poder vocês, porque eu sei que vocês ficam curiosos, né? Sim, é importante. E todas essas informações a gente vai encontrar também no site lá, fab.mil.br. Então pronto, pessoal, fab.mil. mil.br. E para a gente mudar do assunto, quando é que o pessoal pode ir lá para fazer visita na base? Tem uma época que é feito, né? E até hoje eu nunca consegui, você acredita? No feriado do 7 de setembro, normalmente existe o evento chamado Portões Abertos, lá na base aérea de Anápolis. Em outras bases aéreas também, elas abrem ao público e aí ficam esses eventos onde levam diversas atrações. Não só a questão da base, carros antigos para exposição, barraquinhas, tiro... Legal. Então tem várias modalidades lá para o pessoal conhecer e tem também o show da Esquadrilha da Fumaça, que é muito interessante, é muito divertido, recomendo demais ao pessoal que quiser participar lá para conhecer, vale a pena demais. Então, esse ano, eu acredito que o 7 de setembro dá numa quinta-feira e, se eu não estou enganado, o evento lá dos Portões Abertos vai ser no sábado, então vai ser Depois, no né? dia 9.
né? Porque Tá. tem que a apresentação da Esquadrilha da Fumaça tem também Portos Abertos lá na base aérea de Brasília. E aí depois que eles vão para Anápolis. E normalmente o 7 de setembro mesmo, que principalmente é em Brasília. Então acontece lá primeiro, depois a esquadrilha vem para Anápolis para fazer a apresentação aqui também. É isso mesmo, 7 é quinta-feira, então provavelmente lá em Anápolis vai ser no sábado, dia 9. Isso. Dia 9. Então o pessoal já Então é fica isso aí, atento. pessoal, já coloca aí na sua agenda, dia 9, lá em Anápolis, na base aérea lá, que é Portões Abertos. Então, assim, não só eventos da FAB, mas vai ter também alguma parte da sociedade junto ali, Isso. fazendo uma integração, né? Tem toda uma estrutura lá. Tem praça de alimentação, tem pula-pula, tem atividade para as crianças, tem bastante coisa lá. Tem como vender algumas miniaturas lá, né? Tem o pessoal também dos esquadrões que vai lá para poder estar vendendo também. Agora, só um detalhezinho que é importante a gente lembrar. Leva água. Sempre. É muito importante, porque é o topo, é o ápice do nosso clima quente e seco aqui de Goiás. Então, ficar o dia inteiro lá, sem uma aguinha, sem hidratação, é claro, tem os pontos lá de venda de água e tal, mas é importante. Quanto mais hidratação, melhor. É só esse ponto que eu deixo a ressalva. Então, levar um bonezinho, cobertura e tal, porque... Ixi, eu sempre uso boné. Só agora que eu não tô aqui com boné, mas sempre uso boné. Que bom. Aí, então ficou aí a dica, pessoal. O que levou, né, agora o Leonardo Vieira a inclinar para o curso na área de pessoas, né? Porque a gente viu aqui que maioria, tudo sua aqui. Deixa eu ver aqui. Na área militar só teve só na área. Acaba que você utiliza para a área militar. Sim. Mas normalmente o pessoal tem assim: segurança pública, curso de especialização em bélico, material bélico e tudo mais. O seu nós vimos aqui. No meu caso, tem um curso de aperfeiçoamento de sargentos, que em determinada patamar assim, da carreira, a gente tem essa especialização e basicamente é um reforço daquilo que eu já tinha visto antes, né, nessa questão assim, da pós, no desenvolvimento humano. A gente vê muito sobre administração, que chega um ponto que a gente para de lidar diretamente com o pessoal ali, mais na linha de frente, a gente começa a entrar numa parte mais gerencial. Então, por isso que eles fazem esse curso também de aperfeiçoamento, que a gente começa a ver rotinas administrativas, gestão de processos. Demais, também, né? Muito processo. Então, aí, hoje eu estou numa parte um pouco mais administrativa, mais fazendo essa gestão. E aí tem também eu entrei na Força Aérea com o curso de eletricista, foi meu primeiro curso lá. Ah, legal. Aí tem outros cursos que a gente acaba fazendo na área, mas eu coloquei só os principais que eu acho que tem muito a ver com... Que é o que você está atuando muito hoje, né? Pois é, então assim, ele fez aqui, nós já falamos, né, mas só para reforçar aqui, Master Coach, né, que trabalha muito com a questão com pessoas, né, porque coaching é treinamento, né, treinador, né, o coach é o treinador, coaching é a ação de treinar, né, é o treinamento. A MBA em Gestão Empresarial, Inovação e Estratégia Competitiva, que isso é importante em todo lugar, né, cara... É porque tem que me controlar, porque eu também sou professor nessa área, né? Desenvolvimento humano e psicologia positiva, isso aqui é muito bom. Eu estava fazendo esses dias um curso sobre essa questão da psicologia positiva. E palestrante, né? E desenvolvimento pessoal. Então, como é que levou, assim? Então, o que levou a inclinar para esses cursos mais? Eu acho que um ponto também foi muito o incentivo, que o primeiro curso a primeira pós-graduação que eu fiz foi no IPOG, que muita gente conhece aqui em Goiânia, que é uma instituição assim, que vem crescendo bastante, tem bastante renome, e eles incentivam muito ao aluno assim, a dar essa progressão, continuar se desenvolvendo, eles facilitam na questão assim, de pagamento, sempre estão ali buscando caminhos para a pessoa continuar o seu desenvolvimento. E os professores lá são excelentes, mantive contato com muitos, daí veio o caminho dos palestrantes, que muitas vezes eles veem alguns alunos que tem algum ponto ali que é importante, que consegue aproveitar, tem um perfil, e acaba convidando para fazer algumas palestras. E aí isso acabou abrindo muito alguns desses caminhos. E aí foi justamente por isso que me motivou a continuar essa progressão aí de trabalhar com pessoas e ajudar nesse desenvolvimento. E aí quanto mais eu passei a aprender, a ver sobre pessoas, aos processos assim, lidando com gente, eu percebi um gap cada vez maior, que a gente trabalha muito aquém do nosso potencial, principalmente no sistema público.
porque os incentivos existem, mas eles não são aplicados da melhor forma, a gente não tem o nosso potencial plenamente aplicado. Esse foi um dos pontos que me chamou a atenção para poder começar a me desenvolver e crescer nessa parte, que eu vejo muitas pessoas, muitos talentos que poderiam ser aproveitados, que muitas vezes não são tão bem aproveitados assim, por conta do próprio sistema, por conta de condições ali do trabalho. E aí, isso me motivou a entrar nesse caminho e eu acabei indo por outras áreas que o foco principal seria aplicar no meu trabalho, lidar com, como eu comecei como líder, né, de várias equipes ali, cheguei a ser encarregado do setor de elétrica lá da base aérea, e aí nisso eu vi a necessidade de me aperfeiçoar, como liderar melhor e aproveitar o desempenho máximo do pessoal, sempre naquele equilíbrio, né, buscando a realização da pessoa. E essa parte da realização acabou se tornando cada vez mais forte para mim, porque muitas pessoas trabalham e enxergam no trabalho como algo penoso. Como surgiu o termo, né, que era o tripalium, era um objeto de tortura, hoje as pessoas têm essa percepção do trabalho como tortura e não como um propósito de vida. E isso passou a se tornar muito forte para mim. E eu passei a buscar outros caminhos de alcançar as pessoas e mostrar até esse outro lado, que o trabalho ele não precisa ser penoso, ele não precisa ser algo árduo, ele pode ser algo gratificante, por mais que seja desgastante, por mais que a gente gaste muita energia, a nossa realização quando a gente faz aquilo que gosta, aquilo que vê um propósito maior, é muito grande. E aí eu tento sempre levar isso para as pessoas. E por isso também que hoje eu venho buscando essas outras áreas, inclusive do projeto que eu quero falar mais daqui a pouco, para levar um propósito para a vida das pessoas. Para mim, esse é o ponto máximo. Que coisa boa, né? Então você pode ver, pessoal, que uma coisa vai encaixando na outra, vai buscando. Por isso que é importante a gente observar, né? Observar as oportunidades que vai surgindo e as coisas que vão abrindo na vida da gente. Qual o maior desafio profissional até hoje? Essa foi uma das barreiras de não conseguir aplicar tudo aquilo que eu gostaria. Eu aprendi sobre muitos processos, algumas formas de agilizar o trabalho, começar a tornar mais dinâmico, incluir tecnologia, mas a implementação ela é sempre um pouco mais demorada, principalmente na seara pública, por conta dos processos lá dentro, tem toda uma burocracia para conseguir fazer a mudança. Esse foi o principal desafio. Eu vejo que na iniciativa privada as mudanças acontecem de uma forma muito mais rápida. Uma empresa está sempre buscando novas tecnologias para poder ser mais eficiente, trabalhar melhor com a sua equipe, que seja com gratificações, bonificações, seja entregando ferramentas melhores. Isso eu vi uma diferença assim, muito nítida no meu trabalho, lá na base aérea e no mundo corporativo. Então eles buscam muito esse desenvolvimento. Agora é uma pergunta assim, né? O que você espera do mundo, principalmente do Brasil, nos dias de hoje? Essa é realmente uma pergunta poderosa, porque leva a uma reflexão muito profunda e a gente precisa pensar no que está acontecendo hoje. A gente vê que a sociedade está com uma divisão assim, muito nítida e eu não vejo de uma forma completamente negativa, porque existe a necessidade de um debate, existe essa necessidade de conversar sobre as ideias, as pessoas só não encontraram o caminho melhor para conseguir debater e falar sobre essas ideias. Então, eu sou de direita, então eu apoio a família, sou religioso, quero poder falar sempre da minha fé, mas a gente vê algumas dificuldades. A gente vê países aqui na América do Sul que já começam a impor barreiras a você poder falar sobre a sua fé, falar sobre Deus. Já está começando a ser difícil. A gente pensa, será que isso vai chegar aqui para o Brasil também? Eu tenho esse temor. Eu tenho medo do que está acontecendo na sociedade hoje. E aí, tem uma frase que mexe muito comigo, que a única coisa necessária para o triunfo do mal é que as pessoas boas não façam nada. E aí entra a minha responsabilidade, que eu comecei nesse caminho, em todo esse processo, comecei a fazer alguns cursos. Eu me deparei com um curso que mudou completamente a minha forma de encarar a vida. Que eu tive contato com o projeto Movimento Paternidade. Inclusive, eu trouxe o livro aqui,
O Mundo Precisa de um Pai, do pastor Casey. Esse pastor, ele é dos Estados Unidos, ele começou a desenvolver esse movimento por conta de um fato que aconteceu muito forte na vida dele. Ele sempre treinou líderes e em um desses eventos lá na África, treinando os líderes, ele começou a fazer entrevistas com alguns líderes que ele ia treinar ali para poder entender melhor essa realidade que ele estava inserido, para poder fazer a melhor entrega ali possível. E aí sentou um homem na frente dele e falou, e ele perguntou: por que você está aqui? Qual é o seu intuito aqui no treinamento? Ele chegou assim e falou: pastor, demônio veio à terra, por isso que eu estou aqui. E ele ficou assim: como assim? O que aconteceu? Pastor, as coisas estão cada vez piores. Lá na minha aldeia, desceram alguns caminhões. Desses caminhões foram descendo assim, crianças armadas com pistolas, armas de fogo, facões. E aí eles tirou todo mundo das casas, fez uma fila. E aí puxou o primeiro homem ali, cortou as mãos, cortou os braços, cortou as pernas, cortou a cabeça e jogou lá na frente. Puxou uma mulher que estava grávida, cortou a barriga, cortou o bebê, cortou as pernas, matou a mulher, jogou lá na frente. As pessoas começaram a correr ali. E aí poucas pessoas sobreviveram. Eu fui um desses sobreviventes. Esse pastor ficou assim, sem palavras naquele momento ali. E foi seguindo a entrevista e foi entrevistar outra pessoa, uma história semelhante. E no momento dessa entrevista, aquele homem falou assim que, inclusive, esses adolescentes, essas crianças que estavam ali, outro dia estava aqui na aldeia, frequentando a mesma igreja que a gente estava frequentando. E aquela mulher era minha filha, com meu primeiro neto. Isso mexeu de tal forma com esse pastor que ele ficou sem chão. E aí ele foi orar para poder tentar entender o que estava acontecendo. E ele vendo as crianças lá fora jogando bola, veio a iluminação, Deus tocou o coração dele e ele percebeu que aquelas crianças não tinham pai. Existia uma carência paterna ali muito grande. Abria uma lacuna, um buraco tão grande que essas crianças eram totalmente fáceis de ser cooptadas. E aí ele começou esse movimento. Começou a pesquisa e aí ele fez esse livro. Esse aqui é só a revista mais resumida, mas tem um livro com todo o embasamento, toda a pesquisa que ele traz a respeito do do principal mal da sociedade hoje, que está relacionado justamente à ausência paterna. Foi feita uma pesquisa em vários países perguntando sobre o que era a principal preocupação das famílias, das pessoas, e aí as respostas foram famílias disfuncionais, educação em declínio, corrupção em alta e falta de valores morais. Aí a gente pensa assim, poxa, é o retrato do Brasil? Sim, é o Brasil, mas é a Europa, é os Estados Unidos, é a África. A gente vê que isso está tomando conta da nossa sociedade, de uma forma geral. A gente precisa entender o que está acontecendo de fato. E aí entra essa questão do movimento paternidade. Que as principais feridas da sociedade, os principais problemas, se a gente puder levantar, eles estão intimamente relacionados com a ausência paterna. Que aí a gente vê abuso de drogas e álcool, violência, gravidez na adolescência, depressão em jovens, suicídios. Tudo isso está intimamente relacionado ao quê? A ausência de um pai. Quando se a gente for em uma cela, numa prisão aí, pegar um grupo de assassinos, a gente pode fazer várias perguntas. Vão ser várias realidades diferentes, classes sociais, empregos diferentes, etnias, altura, jeito, tudo. Mas se você perguntar como foi a sua relação com o seu pai, a maioria, se não todos, vai responder ruim ou péssima. Então a gente vê que é algo latente, é algo muito forte e a gente precisa olhar para isso, para essa orfandade. E é bom a gente levantar que nesse projeto, nesse trabalho, existem 3 tipos de orfandade. Aquela que a gente conhece quando existe o falecimento do pai, mas também quando existe o abandono, que é o segundo tipo. O pai simplesmente abandona o lar ou tem a separação. E aí o que acontece? Muitas vezes a mãe acaba tendo que trabalhar mais para poder suprir aquela ausência ali, e aí aquele jovem que já não vai ter a presença paterna tem menos ainda da mãe.
acaba se tornando órfão de pai e de mãe, não tem aquele contato. E aí o que acontece? Todos esses problemas aqui. Abuso de drogas, violência, depressão. E não só isso, o que é mais grave, existe o terceiro tipo, que é da ausência do pai, mesmo ele estando dentro de casa. A inatividade ali do pai. É aquele pai que é como uma árvore de Natal. Tá ali para aparecer ali na só de foto, enfeite. só de enfeite. E isso é muito terrível. E por que que isso mexeu tanto comigo? Porque eu sou esse órfão. Aconteceu justamente comigo. Eu sou muito grato, sou muito feliz com a minha vida, por tudo que meus pais fizeram. Amo a minha mãe, amo meu pai, minha família. É um dos valores mais fortes para mim. Deus, família. Mas aí, onde que fica essa questão? É algo tão forte que a gente não tem falta daquilo que a gente nunca teve. A gente não sente essa falta, essa ausência. Mas quando a gente começa a perceber o que essa ausência criou, a consequência disso, são feridas que a gente leva para a vida toda. Hoje, eu tenho trabalhado isso, talvez até... Nessa área, né? Justamente. Talvez a carência de algum ponto ali me levou a buscar, a preencher isso, aquele vazio. Só que Porque quando a gente você... já tem esse vazio em relação a Deus, né? Exatamente. Que é o Pai maior, né? Exatamente. E é tão forte essa questão, porque teve uma outra pesquisa também que pediram para crianças entre 4 e 6 anos para desenhar a imagem de Deus. E aí, nisso, os pais acompanharam toda essa pesquisa. Quando as crianças foram levar os desenhos lá para ver, foi um momento assim emocionante, principalmente para os pais dessas crianças, porque quando o pai pega ali o desenho e vê que a imagem de Deus é basicamente o filho desenhando a ele, o pai biológico é aquela imagem que ele tem. Exatamente. Nós temos a tendência de, principalmente nessas primeiras idades, de relacionar Deus como o nosso pai que está ali, o pai de carne e osso ali. Então isso é muito forte, porque se você é um pai presente, acolhe o seu filho, está ali para acompanhar, ele tem a percepção que Deus é esse Deus presente. E que ele pode confiar, né? Que pode confiar. Agora, se eu tenho um pai ausente, para mim o Deus também vai ser ausente. É a falta da... Aí ele se distancia da religiosidade ali, justamente por conta disso. E aí, isso é tão forte, porque a partir de agora não é o ponto do conteúdo desse livro, desse material. Mas eu faço relacionamento disso com o que está acontecendo hoje na sociedade. A gente vê muito que o progressismo está atacando a família e a religião. Mas por quê? Porque se você tem uma família funcional, não tem espaço para o progressismo. E aí eu vejo que o progressismo ele tem feito muita coisa, mas ele é só uma consequência daquilo que nós criamos lá atrás. Esse é o principal ponto. Nas últimas décadas, os pais simplesmente terceirizaram a educação dos próprios filhos. Seja pela rotina, correria, necessidade, eu preciso trabalhar mais e tal. E aí não tem essa questão de classe social, acontece muito nas famílias X ou na família Y. A gente pode ver um casal de médicos, por exemplo, os pais trabalhando aí, fazendo 5 plantões na semana. Que tempo esses pais vão ter para dedicar para o filho? Ver a criança, né? E aí eles vão querer fazer o quê? Eu quero comprar o afeto, quero comprar a atenção, o carinho dele com o quê? Com bens, com propriedades. Aí ficam esses jovens completamente disfuncionais. Não houve carinho, não houve a proximidade dos corações, não houve atenção. E aí o que acontece? É um adulto que vai chegar ali incapaz de lidar com a realidade. Imaturo, sem capacidade de lidar com o não, com a adversidade, totalmente mimado. Aí a gente vê esses jovens de 40 anos aí. Uhum. A gente começa a mapear isso e percebe, poxa, olha só o que está acontecendo. Eu vi um vídeo outra vez de um homossexual fazendo uma palestra e falando que ele precisava desconstruir a família e tal. E falando, então você quer realmente destruir a família? Sim, queremos. Com todas as letras. E aí a gente para e pensa, será que é possível que essa pessoa lá atrás tivesse tido um pai ausente? Não vou colocar, não vou criticar, não vou julgar. Mas esse é o ponto. Será que lá atrás não teve uma carência, não teve um abandono, não teve uma ausência ali que acabou gerando esse pensamento? Porque como a minha família é isso, só me rejeitaram, me abandonaram, não tive esse carinho, então eu quero acabar com a família. Uma feminista, certa vez, falando assim que o mundo seria um lugar melhor sem os homens.
É algo assim, Assustador, né? assustador. Como é que, e você pensa, como que uma pessoa pode chegar nesse tipo de pensamento? E aí você vai lá atrás, como que será que foi a família dessa criança? Como que foi lá atrás a infância dela? Aí, eu só especulando, não quero também julgar nada, nem Sim. colocar nenhum juízo de valor, mas é possível que foi um pai ausente ali, que abandonou a família e ela foi criada só pela mãe. Castrador, um pai que tolia muito, que só Exatamente. tava ali pra cobrar e não pra dar amor. O pai cruel que acabou gerando esse trauma. E aí o ódio a respeito dos homens de uma forma geral. Ou a ausência onde só a mãe criou, e aí, ó, sou feliz, sou realizado com minha mãe, então, ó, não preciso, não Minha mãe preciso de homem. é, Pronto. O mundo não precisa de homens. E gera essa rebeldia. Então, se a gente começar a mapear, olha só tudo isso que tem acontecido. O deputado federal Gustavo Gayer, ele tem um projeto que eu achei assim fantástico e está muito próximo daquilo que eu estou tentando trabalhar aqui, trazer para Goiânia, trazer para as cidades aqui do entorno, que ele está mapeando as escolas onde existe a doutrinação, onde do existem professor, do né? professor. O professor está ali tentando direcionar aquelas crianças de forma completamente distorcida e completamente errada e sem o aval dos pais. É, Mas porque qual que é o problema? escola é pra ensinar matéria, Matéria, o conteúdo ali e ponto. Nem de um lado nem do nem do outro. outro. É só isso. E aí, mas qual que é o ponto fundamental? É o pai acompanhando o filho. É isso que está faltando. É o pai estando na escola, vendo o que o filho está fazendo ali, o que ele está aprendendo, como está sendo o desenvolvimento dele. É gastar tempo. Essa semana eu tive uma live com uma assistente social e a gente estava falando sobre a depressão na adolescência, que é um dos pontos aqui que a gente vê que está intimamente relacionado. A questão do pai. Exatamente. E aí a gente estava levantando sobre esses pontos e vendo justamente sobre como que é o desenvolver dessa família, o que que aconteceu lá na infância, o que que o pai, às vezes, eu quero dar o melhor que eu posso para o meu filho, com a melhor das intenções, sempre, mas acaba dedicando tanto tempo e nas idades mais essenciais, que seria ali entre 0 a 6 anos e de 7 a 11, que eu já vou explicar por quê. Uhum. E aí, nesse momento, ele está totalmente na rua, trabalhando, a mãe também está fora, deixa a criança ali e tal. E não existe... É claro que existem órfãos em entidades aí que, sendo adotados, é algo maravilhoso, é algo muito importante, a gente precisa estimular isso, mas nada vai suprir a presença ali do pai. Ah, o tio criou, não, deixou com a avó e tal. Não vai suprir a necessidade ali, o acompanhamento. E eu comentei sobre 0 e 6 anos, que essa é a fase de mãe, onde a mãe vai influenciar mais fortemente a criança, onde ela vai desenvolver as principais habilidades emocionais, carinho, afeto, empatia, é justamente nessa etapa. E de 7 a 11 anos entra a influência do pai, onde a mão moldadora ali vai ser principalmente do pai. Ah, quer dizer que a mãe não vai ter influência, mas o pai vai exercer uma influência maior ali, onde ele vai ensinar os valores, vai ensinar a ter disciplina, respeito à autoridade, as habilidades comportamentais. Isso vai ter reflexo lá no futuro, porque aí quando ele chegar no mercado de trabalho, vai ser uma pessoa que entrega o relatório no tempo certo, chega no horário, que faz tudo certinho. Muitas vezes, a maioria das demissões no Brasil acontece por quê? Essa falta de habilidades comportamentais. Não é porque faltou conhecimento, que faltou habilidade, é questão de chegar atrasado, de não entregar um relatório a tempo, de ser insubordinado. Por quê? Porque não teve isso lá na fase de pai. Esse é um dos principais pontos. E muitas vezes hoje a gente está vendo até a introdução de um item que está atrapalhando ainda mais, que é a questão da internet e o smartphone. Eu já vi pais assim que isso é tão importante que eu fiz 2 cursos. Educação, 2 cursos não. São 2 cursos, mas mais de uma vez os 2 cursos. Fiz como membro, depois como co-líder, depois como líder. Acho que foi isso. Eu e minha esposa. Um é Educação de Pais à Luz da Bíblia. Uhum. E o outro Pais para Toda a Vida, né? Então, lá mostrava muito essa questão de que o pai e a mãe têm uma importância muito grande
na formação e manutenção dessa criança. E muitas vezes eu via algumas pessoas falando para mim, não era um vídeo ou alguma coisa assim. Não, mas eu estou com meu filho. Pode brincar aí, menino. Estou lá com ele. A criança ela não quer a quantidade de tempo com o pai. Ela quer a qualidade do tempo com o pai. Sim. E eu acho importante isso porque precisa hoje homens saberem qual que é o seu papel de pai. O que é ser pai? O que é ser pai, né? E esse é o ponto. Quantos de nós fomos treinados para ser pai, para ser mãe? Esse é o ponto. Porque criar menino... Poxa, hoje não existe o mãe de pet, pai de pet. Você cria um animal ali. Não é só criar, é educar, treinar para a vida, treinar para ser pai, para ser mãe. Isso é fundamental, a gente não tem isso. Porque perdeu, né? Se você vê aquela essência da década de 50, década de 60, que tanto o progressismo condena, né? Mas progressismo, ter progresso, não é você desfazer do que está dando certo lá atrás. Normas, né? É criar novos paradigmas, né? Mas o paradigma está dando certo ali. Você vê que se ensinava a menina, desde pequena, a ser mãe e cuidar de casa. Ah, mas que absurdo! Você não cuida da sua casa, não? Ou você vai deixar a sua casa bagunçada mesmo sendo feminista? Ou vai deixar que... né? Não tem como. Você vai... ou vai pagar alguém para fazer... E ensinava como ser mãe. Esse dia eu vi uns vídeos que tinha o pessoal, assim, cursos, né? Trocar fralda, como trocar fralda. Impressionante. Como pegar o bebê. Aí o pai, como é que acendia churrasco, como é que faz isso? Para menino pequeno. E eu vou te falar uma coisa. Não sei se você tem ciência disso. Lá na China e na Coreia do Norte eu não sei, mas eu sei que na China eles estão fazendo isso com maestria. Não na questão de ser pai, não sei, mas na questão de ser homem e de ser mulher e de civilidade eles ensinam. Porque você vê muitos vídeos aqueles menininhos no Japão, na Coreia do Sul, né? Na China, tá lá no ônibus, aí chega uma pessoa como se fosse velhinha. Você já viu esse vídeo? Não, esse eu não vi. Põe as criancinhas tudinho em fileirinha, como se estivesse dentro do ônibus na sala de aula. Aí vem uma criancinha como se fosse velhinha. Aí um levanta, vem, ajuda a colocar ali. Aí põe uma menininha como se fosse grávida, né? Aí vai lá, segue, leva até aquele lugar. Civilidade, né? Não sei se essa palavra está certa, civismo, né? Que é ensinar como cuidar, como ser educado com a mulher, como tratar a mulher. E eu creio que eles devam ter alguma coisa, mas não no padrão religioso, no padrão de civilização sem Deus, porque a China e a Coreia do Norte, eles não podem a religião, né? A China tem algumas aberturas, mas também em 2017 fechou agora, e até alguns missionários estão passando algumas dificuldades lá, alguns padres e pastores, né? Mas o que eu quero, assim, que eu lembrei, é que eles, né, que não conhecem a Deus, têm essa preocupação de ensinar a ser homem, ensinar a ser mulher, né? Ensinar a ser um pai, uma mãe, né? Cuidar do bebê, trocar fralda, ensinando criança de 8, 9 anos, como é que... Sim. Entendeu? Porque você vai martelando na cabeça, você vai encucando, né? Para aprender. E eu já vi, você sabe o quê? Eles lá, criança, desmontando e montando uma pistola. Você já viu essa? Já vi. Uma criança. Você já vi. Aí, vi também uma que eles simulando uma guerra
uma guerra em esses acampamentos infantil, eles simulando uma guerra, sabe? Com mini tanque, né? E as crianças correndo pro ar para pegar a bandeira do outro. Aqui não pode fazer isso. Não pode? Não pode. Se fizer, esses dias tinha um campeonato de espingardinha de chumbinho aqui em Anápolis. Não sei se você ficou sabendo Não, fiquei disso. sabendo não. Um clube de tiro. Todo com segurança, orquestra, tudo organizado e tudo proibido. Caramba. Aí como é que você vai gerar crianças, né, e educar crianças medrosas, com medo, né? Ai, meu Deus, se tá um policial ali acontecendo uma luta e cai uma arma, ninguém sabe como é que lida com essa situação. Esse é um dos pontos também, né? A gente vê que o progressismo vem fazendo essa desconstrução da masculinidade. A tal ponto, assim, tá ficando ridículo. Mas se o pai tá ali presente, não tem como. Exatamente. É o que você falou aqui. Exatamente. Se o pai tá presente, se o pai tá ensinando, se o pai tá educando, não tem como. Então, a gente vê que esse progressismo ataca a família, ataca a religiosidade e também ataca a masculinidade. Por quê? Porque tudo isso são as barreiras que eles encontram, porque se tem um homem de verdade, de fato, responsável dentro de casa, aí fica, ele blinda a sua família, ele educa o seu filho, ele está presente ali, ensina os mandamentos, ensina a ter respeito, ensina ali sobre os mandados de Deus. O que acontece? Esse jovem, essa criança, ela vai para o mundo, vai ter acesso, claro que vai. Não adianta fechar numa bolha ali, tentar achando que vai proteger o filho de tudo. É preciso treinar ele para o mundo. Mas depois que ele está blindado, não adianta, ele pode ir na faculdade ali, pode ter contato a tudo isso. Nada vai atrapalhar. Nada vai atrapalhar. Por quê? Porque houve presença. E aí, só complementando essa questão das fases, né, a gente viu que de 0 a 6, fase de mãe, muito importante. 7 a 11, fase de pai. De 12 até os 17 é fase dos amigos, o social, os colegas. E aí entra um fato assim, que ele é muito importante, porque muitos pais veem aquela criança que é má influência e tudo, e o que é o erro? Eu não quero, meu filho, que você ande com fulaninho. E isso está errado. Por quê? Porque ele vai deixar de andar, de participar, de estar ali? Não, só vai passar a encontrar ele escondido, vai passar e vai ser rebelde contra o pai. Isso é um problema. O que deveria ser feito? Trazer esses jovens para dentro de casa, para você ver poder... Exatamente. ver aquele cenário. O papai fazia isso, mas a mamãe fazia... Eu fiz e até hoje ainda faço com as meninas, né? Falou, não, traz para casa. Exatamente. Traz para casa. Por quê? Eles vão ter, às vezes, o espelho que não tem na casa de um pai e de uma mãe. Já escutei das meninas falar que as coleguinhas falam, nossa, seu pai é diferente. Esse não é é que é melhor ou pior, mas é diferente. Se está notando uma diferença, então, e de uma certa forma é bom porque vai ser espelho. Sim. Né? E não vai criar aquela questão de aversão até o pai. E aí, quando a gente aproxima, e assim, aí o que eu faço? Vamos fazer um curso. Aí eu chamo para fazer os cursos. Mas falando de curso, esse aqui é um curso? Tem o curso também. Eu tive Como é que o pessoal... Você já fez o curso? Já fiz o curso. Você é pai? Pastor Klaus, não sou pai. Aí, tá vendo, gente? Esse está preparando. Esse está pensando na família dele, porque ele já está fazendo curso antes de ser pai. E encabeçou o projeto todinho já antes de ser pai, né? E eu quero trazer... E o principal ponto é por ter sido o órfão, por ter me machucado, por ter essas feridas emocionais, é um processo. Então o curso não é direcionado para pais, é para você com seu pai. Ausência também, ou presença. Também, são esses dois caminhos. Então ele trabalha com das duas mãos. Por quê? Porque a partir do momento que eu estou tendo contato com o curso, é como se eu tivesse machucado, mas essa ferida ela nunca sara. Então é como se fosse um tratamento. Eu vou mexer ali na ferida, não, deixa eu tirar aqui esse band-aid velho aqui e tal, vai machucar, vamos limpar, e aí para permitir que essa ferida se cure. Então, para a maioria das pessoas que não foi treinada, que vivenciou alguma situação dessa, ela vai ter a oportunidade de ter, primeiro, a aceitação, e foi muito forte isso para mim,
tem a questão do perdão e você vai começar a tratar essas feridas. Mas o mais importante é justamente esse ponto de que os próximos pais, eles vão estar munidos do conhecimento para poder fazer certo. Diferente. O nosso objetivo aqui é romper esse ciclo vicioso, quebrar essa corrente que vem levando esse mal aí para a sociedade, que acaba sendo... se eu não tive tudo que eu precisava do meu pai, provavelmente ele também não teve do pai dele, e isso vem se perpetuando. Então a gente vai romper essa corrente, porque eu sei que quando eu tiver os meus filhos, eu quero fazer o certo, eu quero dar atenção, eu quero dar o carinho, eu quero ensinar valores, criar da forma mais próxima de Deus ali, com um caminho mais reto possível. Esse é o ponto. Então, é claro, para as famílias, tem muitos pais que vão nesses cursos aí, que, poxa, eu já tenho um filho aqui, está em 5 anos, nossa, quase, mais um pouquinho, entrava na fase de pai e eu não ia ter esse conhecimento aqui e tal. Então, é importante também. Inclusive, Mas depois que eu fiz o Pais para Toda a Vida, eu vejo que isso aí é importante, para mesmo quando você tem neto, você tem tudo, você ainda é pai. Exatamente. Você não morreu? Com certeza. Né? E entra essa questão, que nessa fase dos amigos, também entra essa questão daquela criança ali, que às vezes vai ser uma influência, provavelmente ele é um órfão. E aí, eu, como pai, eu tenho a responsabilidade de ensinar os valores para aquela criança também. Porque eu vou ser a imagem masculina, a imagem que ele vai ter ali para poder se espelhar. Então, eu tenho que ajudar também nesse ponto. Existe esse gap. E como é que a pessoa entra em contato com você? Como é que é? Pode entrar em contato comigo, que eu estou querendo... Qual que é o seu contato que o pessoal possa entrar? Instagram? Tem o Instagram, Leonardo Vieira Pro. Arroba Uhum. Leonardo Vieira Vieira Pro. PRO. Isso. Pro. Tem algum WhatsApp que pode passar? Tem, 629 629 9107 9107 1414. 1414. Aí o pessoal vai direcionar. Como que é esses cursos? Certo. Tem o Instagram também do OMPP. Arroba OMPP. OMPP. Brasil. Brasil. Brasil normal, né? Isso. Esse seria do O Mundo Precisa de um Pai, Brasil, que é o pastor Klaus, que é de Anápolis, que ministra esse curso. Em outubro, no feriado ali do dia 12, vai ter um curso em Anápolis. Vão ser, se não me engano, 3 dias. É muito intenso, ele pega todo o conteúdo do livro, ele dá a experiência de vida, que ele também traz dia? isso. Dia 12 de outubro. 12 de outubro. Isso. Aí é o treinamento presencial. Tá. É um dia. São 3 dias. Então é 12, 13, 14. Isso. Sexta, sábado, domingo. Eu tenho que confirmar como é que vai ser a agenda, mas se eu não estou enganado, vão ser esses 3 dias mesmo. Outubro. Tá, dá tempo pro pessoal. Sim. 12 é quinta. Então seria quinta, sexta, sábado. Isso. 12, 13, 14. Isso. Dia todo ou à noite? Dia todo. Dia todo, né? É muita informação. É. Nossa, tem essa parte da cura emocional, que a maioria das pessoas vivenciou de uma forma ou de outra. A gente pode falar que a exceção é a família funcional, onde o pai está presente, tem o carinho, os corações estão próximos ali. Então, a maioria das pessoas teve alguma situação ali de uma carência, seja do pai ali, muitas vezes da mãe, e aí tem essa cura emocional. Fala a respeito desses aspectos, o treinamento para a vida, tem uma parte do treinamento que vai separado homens e as mulheres, que cada um vai ter uma parte. Então é o casal. É isso, é o casal, é muito intenso, legal. é muito forte, mas eu recomendo para Mas todos. se a pessoa puder fazer, é para homem e mulher, é porque lida com a questão da Família. pai. Não precisa, é solteiro, Isso. divorciado, casado. É família. Então, pessoal, é isso aí, ó. Já temos aqui em agenda, então, dia 12, 13 e 14, provavelmente. Você confirma lá com o pessoal do @OMPP-Brasil, tá? E manda uma mensagem lá no Instagram e pode também entrar em contato com o Leonardo Vieira Pro. Segue ele lá no Instagram dele, tá bom? E tem o 629-9107-1414
e pede ali mais informações. É para todo mundo, não é só você que é pai e mãe, porque ele vai lidar com o quê? Com seus traumas, com as suas, o que você passou aí na sua vida em questão da ausência do pai de alguma maneira, tá? Ou um pai que faleceu, ou um pai que é presente, mas é ausente. Então, você faz isso daí e aí tem esse livro que está tudo acompanhado, Isso. né? É uma revista. Essa aqui é uma revista, Esse aqui é uma eu vi revista. aqui. Tem um livro maior, que é O Mundo Precisa de um Pai Tem também. junto, né? Não, a gente pode comprar separado. Esse aqui é mais para fazer reuniões, para treinamento. Os grupos de homens, principalmente nas igrejas, é muito importante esse detalhe assim. Legal. E é isso que eu queria implementar. Eu queria aproveitar esse tempo até outubro para poder fazer mais palestras, alcançar mais pessoas, para a gente reunir os grupos, até fazer caravanas mesmo, sair do pessoal aqui de Goiânia. E onde que vai ser? Em Anápolis. Em Anápolis. Isso. Então, é isso aí. Bom, já estamos chegando no fim, né? Passou rápido, não passou? Nossa, demais. Agora, quem é Deus para o Leonardo? Deus, para mim, é a luz no meu caminho. Eu vejo que tudo isso que eu passei, todas essas feridas, esses detalhes, que eu ainda estou em processo de amadurecimento sobre todas essas questões, me levou para esse momento que eu estou hoje. Hoje eu vejo que eu sou uma ferramenta de Deus para poder levar isso para mais pessoas. E esse é meu propósito de vida que Deus colocou no meu caminho. Suas considerações finais? Bom, primeiro, agradecer aqui a oportunidade para falar sobre esse tema que é tão caro para mim e eu vejo que é tão importante. E, mais uma vez, só a frase que eu tinha comentado, né, que o que é necessário para o triunfo do mal é que as pessoas boas não façam nada. Por isso que é tão importante aqui. Eu sou impelido a falar sobre esse assunto porque é muito importante para mim. É como se Deus falasse, vai nessa direção. Eu preciso ir para lá, eu não posso seguir outro caminho. Senão sempre vai ficar essa ausência, isso que me chamando para ir naquela direção. Então, da mesma forma, eu peço que mais pessoas possam poder... mais pessoas possam ajudar também a divulgar, falar sobre isso. Ir lá no Instagram, eu quero trazer mais conteúdo também. Tem o meu YouTube também lá nos links do Instagram para poder trazer mais dessas informações. Eu quero fazer palestras, é claro, para ajudar a levantar essa bola, né? E aí a gente poder beber direto da fonte lá com o pastor Klaus, que faz o treinamento. É muito mais intenso, é muito mais profundo. Então quem quiser convidar também para eu poder fazer uma palestra, para poder falar um pouquinho sobre o assunto, aí eu levo alguns dados, algumas estatísticas também para alertar as pessoas sobre essa importância. E aí tentar alcançar o mundo, né? E fechar com aquele ditado, né? Quem planta tâmaras não colhe tâmaras, né? Por quê? A semente da tâmara normalmente leva 90 anos para a árvore começar a dar frutos. Então eu vejo muito que é esse trabalho que a gente está fazendo aqui. A gente está plantando essas sementes agora. Talvez eu não veja os frutos, mas eu quero trabalhar, lutar para que um dia a gente consiga fazer a virada e fazer essa mudança. Amém. Eu ri porque eu plantei tâmara, gente. Não vou ver dar fruto. Bom, chegamos ao fim de mais um podcast. Eu agradeço a sua presença. Vai ser convidado para vir aqui. De repente você chama até mais alguém que está no processo, um pastor ou alguém aí, para a gente falar mais desse curso. Foi muito bom. E, pessoal, quero agradecer que você esteve aqui conosco e não esqueça de ir lá, comentar, compartilha, tá? É um assunto importante para todas as pessoas. Todos nós temos ou não tivemos um pai, né? Então, ou seja, ele presente em vida ou ausente. Então, é importante a gente sarar isso nas nossas vidas. Foi muito bom o conteúdo do Leonardo Vieira aqui para nós e dar esse apoio aí e estamos juntos, tá bom? Quero te abençoar, desejar para você, né, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre você e sua família e até o próximo episódio do Calibre Podcast. Deus.